a cara com Moraes por críticas na reunião do golpe. Ele disse que ficou preocupadíssimo com ideias de estado de sítio. São dois momentos. Vamos ao primeiro, em que, antes de começar a responder, ele se dirige ao ministro Moraes. Ministro Alexandre Moraes, senhor ministro Luiz Fux, senhor doutor Paulo Gonet. Inicialmente, presidente, eu queria me desculpar publicamente por ter feito essas colocações naquele dia. Eu tinha assumido o Ministério da Defesa em abril de 22, eu não tinha nem 3 meses de MD. Vinha do Exército Brasileiro. Depois de 47 anos de Exército, talvez com aquela postura de militar, e vendo aos poucos que na defesa as coisas seriam diferentes. E coincide com essa reunião em que eu trato com palavras não adequadas, completamente inadequadas, o trabalho do Tribunal Superior Eleitoral. E mais ainda olhando para Vossa Excelência, porque nós trabalhamos juntos nesse processo. Olho no olho, dizendo que errou com as críticas. Outro ponto, o ex-ministro da Defesa, general Paulo Sérgio, disse que havia preocupação entre ele e o general Freire Gomes com os considerandos das propostas do Planalto. E o senhor disse que o senhor e o comandante Freire Gomes, encerrada a reunião, foram conversar com o presidente sobre a gravidade dessa situação. A preocupação. Nós saímos dali preocupadíssimos. Ponto. Era isso aí. Era preocupação a partir daquela reunião. E o general Freire Gomes, ele chegou a dizer que um eventual estado de sítio, defesa, podia gerar consequências jurídicas ao presidente, como ele diz no depoimento, em juízo. Nessa reunião de 7... Presidente, eu acho que não houve comentário de ninguém, assim, publicamente. Eu não sei se, de repente, no pessoal, no tete-a-tete, houve alguma coisa. Eu, nesse momento, não tenho condição de... Então, professor Vila. Foi comandante-ministro da Defesa, e ele sabe, pela formação militar que ele teve, e é uma estrutura séria da formação militar, desde a Academia Militar de Agulhas Negras, e aí vai passando pela ICM, etc. Né? Ele é um general de 4 estrelas. O estranho é ele tem, naquele momento, se é verdade a sua declaração, o general, ele ter aceito tudo aquilo, né? E falado tudo o que falou. E agora ter pedido desculpas. Eu não sei se é mais uma instrução do advogado, apesar que o réu, como você bem lembrou, pode mentir, só não pode mentir o delator, que é o Mauro Cid, né? Ou se é uma convicção mesmo dele. Ele fez um balanço e viu que cometeu um erro e pediu sinceras desculpas. Eu não sei se são sinceras ou se é só um artifício de defesa. Ari? Bem, tá todo mundo aí, gente, querendo salvar o próprio pescoço, querendo não ser condenado e não ir para a prisão em regime fechado. Então, o que a gente está vendo é um festival de mesuras aos ministros, em especial ao ministro relator da ação penal, ministro Alexandre de Moraes, nessa tentativa. É uma tentativa vã? Na minha opinião, sim, porque a peça da PGR é robusta, é inequívoca, quer dizer, claro que todo o rito, todo o processo tem que seguir conforme manda a lei, mas eu não vejo como eles reverterem com essas falas edulcoradas. Então, Franci. Olha, Amadeu, quando ele extenua a preocupação em relação a estado de sítio, se verifica, e a análise que eu faço é que realmente não havia ali uma preocupação com a democracia, uma preocupação com os princípios constitucionais.
porque se ele extenua essa preocupação é porque ao se levantar essa questão de um estado de sítio, não se ficou ali nas 4 linhas da Constituição, como Jair Bolsonaro gosta de falar e sempre fala nos seus depoimentos. Então, por mais que ele tenha ali fugido um pouco de responder sobre essas questões relacionadas a uma ruptura democrática, esse indicativo, a meu ver, é um indicativo importante de que ali naquela reunião foi sim tratado sobre uma ruptura democrática, um golpe de Estado. Fecha, Mariano. Eu concordo a partir desse ponto aí do Francis, que a reunião, ele está confirmando a reunião e a pauta da reunião exatamente para tratar essa questão do golpe, né? Não tenho que negar mais. Olha só, a manchete agora da Raniele. Aliás, antes, eu queria rapidamente aqui ouvi-los, começando com o senhor, professor, sobre a decisão do general Heleno, que foi de silenciar, que é um direito dele também, de não responder às perguntas do juízo e do Ministério Público, e apenas bater bola com o advogado dele. Foi uma boa decisão? Não achei uma boa decisão. Agora, foi orientação certamente do seu advogado, aquele que sempre tem fome. O advogado famélico. Ele sempre está com fome, foi até ironizado pelo ministro Alexandre de Moraes, garantindo que teria um almoço, mas ele fez um café da manhã reforçado, o que é importante. Agora, ele no fim fez um inquérito, ele perguntava e exigia do general, teve momentos até engraçados, parecia comédia pastelão, parecia coisa do Chaves e o Chapolin, né? Porque ele, não, eu só quero que o senhor responda sim ou não. Isso era o advogado falando para o seu cliente, que é o general Augusto Heleno, que dizem que era uma das estrelas quando estava na ativa do Exército. Aí eu fico muito preocupado, é importante destacar. Mas eu acho que foi um erro, porque era importante ele responder ao ministro relator, ao ministro Fux e ao procurador-geral da República, esclarecendo como os outros fizeram. Era um meio de tentar diminuir a pena, que é essa questão que o Ari bem destacou. Pelo visto, com as provas robustas que nós conhecemos, não lemos o processo, evidentemente não temos acesso, a condenação é líquida e certa a regime fechado. A questão que se coloca há quanto tempo? 10, 15, 20 anos ou até mais, né? E ele poderia, o general, ter esclarecido mais algumas questões. Eu acho isso mais um atrito em relação aos 5 juízes que vão julgá-lo da primeira turma. Hoje eu tenho uma dica imperdível.